Olha, muito bem, gente, muito bom dia. Saindo aqui para mais um dia de trabalho e fazendo um videozinho aqui com a Factor, o primeiro vídeo com a Factor em 2016. Esse ano eu fiz um vídeo com a Pop, que já estava mais de um ano na garagem e o pessoal lá da página estava cobrando, e agora retomando aqui os vídeos com a Factor. Quero agradecer aos novos inscritos, o canal está crescendo, cada vez mais gente chegando. Olha, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela atenção de cada um de vocês que assiste os vídeos, comentam e participa, conosco aqui no nosso canal. Muito obrigado, então, por cada um que está chegando, puder divulgar aí para chegar mais gente, já que aqui no nosso canal a gente trata de assuntos sobre motocicleta e assuntos que com certeza é do interesse de muitas pessoas, Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto, sempre a gente tem um assunto para tratarmos, e hoje nós vamos falar sobre o seguinte: velocidade final, velocidade de cruzeiro e velocidade de conforto. São essas três velocidades que na minha forma de entender existem: velocidade final, velocidade de cruzeiro e velocidade de conforto. O que é velocidade final? Velocidade final é a máxima velocidade que a sua moto pode lhe dar, ou até o carro, mas nós estamos falando de moto. Eu vejo muito vídeo aí no YouTube, onde as pessoas botam uma câmera focada para o velocímetro, bota a moto numa descida, joga a última marcha e acelera até esgoelar tudo. Aí depois fica lá se gabando no YouTube: poxa, minha moto chegou a 130, minha moto chegou a 140, e por aí afora, dependendo da moto. Meu amigo, isso aí não é a velocidade que ele consegue utilizar na moto dele. Foi uma velocidade que ele fez em condições favoráveis. Ele conseguiu, numa descida, conseguiu chegar até aquela velocidade, mas não é uma velocidade que ele vai poder usar sempre. Mas se você botar numa reta e acelerar até o final, até o máximo que você puder, você vai ver qual é a velocidade final da sua moto. De repente lá, vamos botar uma moto 125, essa aqui, a Factor da Yamaha. Uma vez, fazendo um teste, eu queria ver a velocidade final dela. Não usei recurso de botar em descida nem nada. Botei na reta, acelerei, esgoelei mesmo a bichinha, só para fazer o teste. E eu cheguei a 130 com essa moto, Então essa era a velocidade final dela. Mas não é uma velocidade que eu posso usar constantemente. Primeiro, porque o motor vai quebrar. Ele não é feito para andar nessa velocidade. Segundo, existe uma coisa chamada conjunto. Não é só o que o motor pode dar, é o conjunto, o que ele pode suportar, o que ele oferece de estabilidade. Mas nós vamos voltar a falar sobre isso. A outra coisa é a velocidade de cruzeiro. O que é a velocidade de cruzeiro? Falamos sobre a velocidade final, vamos agora para a velocidade de cruzeiro. Velocidade de cruzeiro nada mais é do que a velocidade aonde a sua moto ela anda sem se prejudicar. Ela anda tranquilamente. Então, por exemplo, essa moto aqui, a 90 km por hora, inclusive o manual diz que ela é feita para andar no máximo a 90. Ela dá 130, dá. O velocímetro dela marca 140. E ela chegou a 130 comigo. A 140 eu não cheguei não. Talvez se botasse numa descida. Mas o manual diz que ela é feita para andar no máximo a 90 km. Quer dizer o quê?
que ela não pode dar mais? Pode sim, mas é a velocidade de cruzeiro dela. É a velocidade onde você anda com ela. Você pode andar horas com ela nessa velocidade, fazendo uma viagem, por exemplo, pegando uma estrada longa, sem que você prejudique com isso o motor da sua moto, que ele venha se quebrar por causa disso. Então, essa é a sua velocidade de cruzeiro, né? Agora, imagine você que também, além do equipamento, além da moto, existe a velocidade, a terceira velocidade que eu falei, que é a velocidade de conforto, né? Falamos primeiro sobre velocidade final, é aquilo que o seu motor é capaz de dar num dado momento, não por um período muito longo, é o máximo que ele pode dar. Tem a velocidade de cruzeiro, que é a velocidade na qual ele anda sem problema. É uma velocidade, mais ou menos podemos dizer que ele foi projetado para andar sem ter problema nenhum, né? E tem a velocidade de conforto. É aquela velocidade em que o conjunto, no caso a velocidade de conforto da moto, é em que o conjunto, ele todo se harmoniza. Ou seja, o seu quadro, os seus pneus, está tudo balanceadinho, direitinho, seus pneus estão certinho, né? Todo o conjunto da moto, junto à potência do motor, tem uma velocidade em que ele apresenta total estabilidade. Depois de certa velocidade, a instabilidade é muito grande. Por exemplo, essa moto aqui, depois de 110 km, a instabilidade dela começa a aparecer. Quando eu fiz o teste com ela, eu vi isso. Mas até 110 km ela é muito estável. Você pode ficar tranquilo com isso. Eu já fiz várias viagens com a Factor e mantendo aí 90 como velocidade mesmo de cruzeiro, e indo até 100, 110 de vez em quando para atravessar um carro, ultrapassar um caminhão, um carro que estava na frente, voltando depois para a velocidade de cruzeiro. Isso se aplica a todas as motos? Não. Cada moto tem o seu motor, tem o seu conjunto e tem as suas características. Por exemplo, eu tive uma Dafra Speed que eu tirei 0 km, foi a moto zero que eu tirei antes dessa. Ela era 150, era uma moto completa, mas eu posso falar uma coisa para você? Desde que saiu da loja, e não era só a minha não, porque eu andei em outras e era a mesma coisa, era característica da moto mesmo. Desde que saiu da loja, aquela moto passou dos 80, ela começava a ficar instável. Ou seja, o motor dela podia dar mais, mas o conjunto dela não oferecia estabilidade para andar acima de 80 km. Eu até andava, mas a moto era instável. Ela te dá uma insegurança, ela dá uma tremida, dá um negócio que te dá uma insegurança. Então, era o conjunto daquela moto não oferecia estabilidade para andar acima de 80 km. Até 80 km você andava bem. E eu só andava com ela a 80 km como velocidade de cruzeiro, porque era o que o conjunto da moto oferecia para estabilidade. Só jogando acima para uma ultrapassagem e voltando depois dos 80 km. Já com essa moto aqui, eu ando bem com ela 90, 100. Ela me dá estabilidade total, então eu consigo andar bem com ela a 90, 100 km por hora. Aí vem agora a questão da velocidade. Eu falei dessas três velocidades: velocidade final, velocidade de cruzeiro e velocidade de conforto. Mas tem a velocidade final e de conforto também, tá? De cruzeiro do piloto. Eu falei da moto, agora eu vou falar do piloto. Aí você vai dizer, pô, o piloto também tem velocidade final? Nem sim, meu amigo. E é provado cientificamente, cada pessoa suporta uma determinada velocidade. Suporta bem.
Se você sentar ao lado de um carro de corrida, ao lado de um piloto, tem pessoas que o camarada vai chegar ali eu não estou falando de carro de Fórmula 1 não, porque Fórmula 1 não tem como carregar passageiro. Eu estou falando de outros carros de corrida que chegam aí a 250 km por hora. Tem pessoas que, ao ultrapassar aí os 140, 150, elas vão começar a se sentir mal. Já tem pessoas que vão com velocidade até mais e não vão se sentir mal, certo? Isso também, eu não vou dizer que o termo seja correto, mas eu entendo assim, é a velocidade final de cada pessoa, a velocidade que ela suporta bem. Aí tem a velocidade de conforto. E o que é a velocidade de conforto? Aí muda de cada um para cada um. Eu falei da velocidade de conforto da moto, a velocidade de conforto do piloto é a principal para segurança e principalmente numa viagem. Se for uma viagem assim de um percurso mais longo ainda, mais ainda, né? Por quê? Eu, por exemplo, a minha velocidade de conforto em cima de uma moto, isso pode mudar também de moto, tá? Eu tenho uma velocidade de conforto em torno de 90 a 100 km. É a velocidade que eu ando na moto, mais 90 km, que é o ideal para mim, em que eu me sinto bem. Eu sinto que eu tenho senhorio das ações. Se eu tiver um problema na frente, um susto, alguma coisa, eu vou conseguir controlar bem, eu vou conseguir, de repente, sair de um problema. E durante aquele percurso, é uma velocidade em que eu me sinto bem, eu não me sinto instável na moto. Eu me sinto tranquilo, não me traz nenhum nervosismo, nem nada. Olha, eu tenho a 125, mas, por exemplo, agora há pouco tempo mesmo eu tinha uma Twister 250 também. É uma moto com motor maior, mais do que o dobro da potência em cavalos do que essa daqui, velocidade final maior, velocidade de cruzeiro maior, mas a minha velocidade de conforto nela era a mesma do que nessa aqui. Eu andava a 90 km para fazer viagem e era a minha velocidade de conforto, com passageiro ou sem passageiro. Chegava a mais para ultrapassar um carro, como eu falei, ou numa necessidade, mas sempre voltando para os 90 km ou até 100, que é a minha velocidade de conforto. Tem pilotos aí de moto que se sente bem numa velocidade de 120, 130. Eu já não me sinto. Sou motoqueiro das antigas, mas essa é a minha velocidade de conforto. Eu acho que eu não preciso de mais. Com isso eu já fiz muitas viagens, já fui para vários lugares. Acho que não preciso exagerar, né? Você com certeza tem a sua velocidade de conforto também, é aquela que você se sente bem. O equipamento, se ele não tiver estabilidade, a sua velocidade de conforto vai ser menos, porque você não vai se sentir bem em cima da moto. Mas se você tiver motos diferentes, todas estáveis, vai chegar um momento que você vai descobrir que a sua velocidade de conforto é aquela. Então, meu amigo, não adianta você ficar querendo saber qual é a velocidade final da sua moto, se é uma velocidade que você não pode usar. Você pode usar até de vez em quando, ou por um dado momento, mas não pode usar continuamente. Então, pode botar no YouTube, pode mostrar lá, querer mostrar o que a sua moto pode dar, beleza, mas não é a velocidade que você vai usar. A velocidade que você vai usar, principalmente numa viagem, é a velocidade de cruzeiro da sua moto, aquilo com a qual ela se dá bem sem ter problemas, e a velocidade de conforto, que é aquela com a qual você se dá bem e tem total tranquilidade em cima da sua moto para controlar a sua moto. Acho que ficou bem entendido, né? Velocidade final, velocidade de cruzeiro e velocidade de conforto. Espero que essas dicas possam ter ajudado a você que está assistindo o vídeo. Não importa se você é motoqueiro novo ou motoqueiro antigo, muitas pessoas não se ligam muito nisso.
mas é uma coisa importante a você se ligar, para que você, sabe, leve anos e anos contando as suas lindas histórias em cima da sua motocicleta. Tá legal? Olha, nós vamos ficando por aqui. Eu quero deixar mais uma vez um abração a todos que estão se inscrevendo no canal, os mais antigos, pessoas que já estão comigo aí há bastante tempo. Tem gente que estava sempre comentando, agora não tem comentado, estou com saudade do pessoal aí, João Paulo, uma galera, o meu amigo Eri Moto, filmador, sumiu também. Mas tem uma turma boa aí também que está sempre com a gente aí, participando, comentando e participando ativamente do canal. E o pessoal novo que está chegando, olha, que esse canal possa estar ajudando você com as dicas que eu procuro trazer aqui, principalmente para você que está começando agora no mundo da motocicleta, tá legal? Fiquem todos com Deus, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal Cláudio VG.